O projeto de pesquisa intitulado Verbos de ligação, representação no módulo mental, natureza sintática e relações com aspecto foi financiado pela FAPEMIG, aprovado no edital de 2016. Eu, Gláucia do Carmo Xavier, fui a coordenadora do projeto e contou com uma bolsista, Kelly Cesar de Oliveira. Como objetivos, esse projeto ele pretendeu criar uma nova representação para os verbos de ligação, uma vez que as representações que a gente costuma chamar de árvores sintáticas, elas não abarcam as necessidades de um verbo de ligação. Então, esse projeto pretendeu compreender a natureza sintática do verbo de ligação e perceber qual seria a melhor representação para eles. Também como objetivo foi diferenciar o verbo de ligação de outros verbos que comumente são relacionados com VL, o verbo de ligação, como os verbos inacusativos, como verbos de alçamento e os verbos de cópula. Percebemos que o verbo de ligação não pode ser considerado como sinônimo de nenhum deles. E a gente percebe em algumas literaturas que isso acontece. Todas essas diferenças foram apresentadas num artigo que vamos colocar na descrição do vídeo. Sobre a representação no módulo mental, nós observamos que, de fato, o verbo de ligação ele não pode ter essa estrutura sintática que nós percebemos com qualquer outro tipo de verbo, uma vez que os verbos de ligação, eles não selecionam argumento. Para ele ocupar o que a gente chama de VP, que é o sintagma verbal, ele teria que selecionar argumentos para satisfazer toda essa estrutura. O verbo de ligação, ele tem uma estrutura que no lugar do VP ou do SV, que nós consideramos no português como um sintagma verbal, tem ali um sintagma de small clause, então um sintagma de uma mini oração. O verbo de ligação, como por exemplo em uma frase como Lisa é inteligente, nós percebemos que há uma mini oração ou uma small clause chamada Lisa inteligente. Apenas predicadores podem selecionar argumentos e o verbo de ligação não é um predicador. O predicador é, na verdade, o sintagma adjetival, o adjetivo. É o inteligente que vai selecionar um argumento. No caso, Lisa. Essa árvore sintática, para acomodar verbos de ligação, tem, então, no lugar de um VP, um SCP, né? Um Small Clause Phrase. Um sintagma de small clause. E temos o sintagma aspectual, como qualquer outra representação sintática tem, as árvores sintáticas apresentam um sintagma para aspecto, e é ali que vai ser acomodado, então, o verbo de ligação, uma vez que ele não está acomodado dentro de um sintagma verbal, uma vez que ele não é predicador. O argumento externo desse sintagma adjetival, ou seja, o Lisa, desse small clause Lisa inteligente, ele então vai ocupar a posição de sujeito e o verbo de ligação que surge no sintagma aspectual como uma categoria funcional, ele então vai ocupar em seguida o módulo TP, né, ou um sintagma flexional, para que ele possa receber os traços de flexão, né? Os traços de pessoa, por exemplo, os traços de tempo, como passado, algo nesse sentido, de Lisa será inteligente, Lisa é, Lisa foi. E aí nós teremos, então, por completo, essa representação. Essa foi a principal contribuição do projeto, que falava sobre a natureza sintática dos verbos de ligação.